o cargo primeiramente cobiçado ali pelo pessoal do Centrão foi o desenvolvimento regional, que por 2 motivos muito claros o PT nem aceitou, nem abriu conversa. Um, o Wellington Dias é um cara muito forte ali dentro do PT, e 2, o desenvolvimento social é a pauta mais cara ao PT, e o PT, pelo menos por enquanto, não parece disposto a negociar. Segunda coisa, o Centrão tem votado com o PT no que importa. O PT passou a reforma com certa facilidade. Então o Lula pode... Ele tem um espaço para manobrar ali, né? Ele não tem perdido as pautas mais importantes. Então hoje ele não está precisando ceder tantos cargos. E terceiro, que eu acho que ali foi o golpe de sorte, que foi a Daniela Carneiro, né? A Daniela do Vaguinho. Que foi a tempestade perfeita, a demissão dela, né? Uma ministra que, assim que anunciada, já se envolveu em polêmica, né? Possível envolvimento com milícia dela e do marido. Uma ministra que, primeiro o Vaguinho, né? O marido dela, deixou o partido, então uma ministra que rompeu com o próprio partido, e uma ministra que não tinha tanta força política. Daí é uma maravilha. O Lula demitiu a Daniela. Acho que é muito mais fácil... o governo Lula ser prejudicado por um dia ter dado um cargo a Daniela Carneiro do que por demiti-la. Então foi uma demissão fácil e foi uma demissão que ajudou a acalmar ânimos. O esporte é uma pasta cobiçada aí. Essa, acredito eu, pelo que a gente apura, pelo que a gente lê, pelas pessoas que a gente conversa, é uma pasta que poderia estar mais em negociação. Mas a verdade é que, principalmente com a reforma tributária, acho que a bola ficou um pouco com o PT. E acho que o Lula ele vai ter tempo para fazer essas negociações, para maturar essas negociações e para pedir mais. Porque o Centrão, na minha opinião, fez certo, votou como queria votar, não segurou um projeto que é importante, um projeto que eles ajudaram a escrever, muitos deles. Então, hoje, me parece que, claro, todo cargo é negociável, tudo... e o Lula é um especialista nisso, de novo, isso não é uma crítica, é um elogio, mas o Lula é um especialista em trocar cargos e favores e fazer política. É o político mais prolífico aí do Brasil há muito tempo. Mas acho que hoje é o Centrão e são os partidos de centro que vão ter que rebolar ali para conseguir mais cargos no governo Lula. Agora, essas pautas que foram aprovadas, elas também têm um interesse, tinham, né, por exemplo, o arcabouço, tinham um interesse que eram além governo, né? Era uma pauta de Estado. A própria reforma tributária, assim, claro, ela avançou de um jeito rápido, tal. O Arthur Lira teve um protagonismo bastante importante, né, para agilizar o processo de votação, mas foi aprovado com folga. Mas também é uma pauta que, claro, estava há muito tempo parada, tal, não sei o quê. Mas que quando chega ali aos 45 do segundo tempo, os partidos que votarem contra são criticados. Sim. Né? Então, será que não tem esse aspecto também que a gente tem que colocar aí na balança? Não, eu acho que com certeza tem, mas olhando a agenda de prioridades do Lula, eu acho que ele tem pelo menos mais uns 6 meses para ficar tranquilo. Ah, sim, com certeza. A agenda de prioridades dele hoje é toda econômica / social. E é de extremo interesse desses políticos passar essa agenda por 2 motivos. Primeiro, porque eu espero que eles estejam pensando em escrever bons projetos e deixar o Brasil melhor. A gente sempre espera isso de todos eles. E segundo, porque tem eleições municipais chegando. E é muito importante que esses políticos principalmente das capitais e das grandes cidades do Brasil falem, eu ajudei a passar, veja bem, eu escrevi aqui, eu fiz o destaque tal, e olha só, e a gente avançou, e olha como avançamos. Isso somado a uma deflação que veio mês passado, deve se repetir, se eu fosse deputado, eu ia falar, eu não posso ficar de fora dessa. E se eu fosse PT, eu pensaria exatamente isso. Hoje, eu ainda não preciso negociar cargos, ou pelo menos cargos muito importantes. Porque amanhã eu vou precisar. E se amanhã o governo tiver todo aparelhado... Não aparelhado, né? Uma sacanagem falar isso ainda, né? Mas se o governo tiver todo nas mãos de partidos que não são da base, que só estão votando com o governo, eu não vou ter mão para jogar. Então acho que... E de novo, o Lula é muito experiente nisso. E ele tem pessoas muito experientes ao lado dele. Então... Acho que vai ser isso, ministérios menores, mas com bons orçamentos, para fazer emendas nas cidades, para
eleições municipais, mas hoje eu vejo que o Lula... essa frase dele aí, por mais que ele não esteja falando a verdade, sim, é negociável, eu acho que não será negociável no momento para o governo. Acho que vai passar muito pelas eleições municipais, né? Com Acho que esse que é o grande jogo. E acho que o Matheus falou bem, o Lula, em termos de negociação, sempre foi, né? Sempre foi forte, né? Desde a época sindical, né? Mas ele patinou no começo do governo agora, né? Tomou um sacode aí na votação os 3 primeiros da meses MP, ali, da né? estruturação dos O ministérios. Lira mostrou muita força no início. Depois ele abriu o cofre, é sempre assim. E vai ajeitando ali, as coisas vão vindo. E a pauta da reforma tributária era o interesse nacional, né? Como era a reforma da Previdência no governo Bolsonaro também, que passou, enfim. Tem algumas pautas que como são era trabalhista no governo Temer. Como trabalhista no governo O presidente Temer, mais impopular de todos os países na época passou uma reforma com muita tranquilidade. Então, é tudo... Na verdade... Vamos falar a verdade, eu tô uma vontade, é tudo uma picaretagem. É verdade. É isso. Mas É sobre isso, né? É sobre isso. É sobre isso. O que acontece é o que está ali nos bastidores. A eleição municipal tudo envolve 2024, que é a eleição municipal, porque tem já olhando para 2026. Olha que coisa, a estrutura, o mote, quem vai estar junto, como é que você vai estruturar, e você tendo a máquina, você vai, né, pensar como montar isso. Agora, tudo é jogo de cena, né? Tudo é jogo de cena. Não, é que a gente viu, por exemplo, o governo Bolsonaro que, enfim, né, acabou se rendendo totalmente ao Centrão, né? Ele ficou mais vendido ao Centrão, digamos assim. E o governo Lula teve-se essa impressão que o governo do PT, do presidente Lula, pudesse também ficar vendido do mesmo jeito que aconteceu no outro governo, até por uma questão de você não tem maioria, e aí você tem um centrão que é muito forte, e aí os caras são muito famintos, né, querem cada hora uma coisa tal, e o governo não é capaz de dar às vezes. Então vocês acho que assim, não, então beleza, acho que esse governo agora começou a dar sinais de que ele não será um governo tão dependente assim. Eu acho que a questão do Bolsonaro, na verdade, ele acabou se tornando dependente do Centrão porque ele diluiu a própria base, né? Primeiro com o Bebiano, depois com o Bivar. Então aquele ex-PSL, maior bancada da Câmara na época, ele foi se desgastando, continuou grande, mas ali começaram a faltar os votos. Veio a pandemia, o governo tinha pressa, que é o que eu falei, eu acho que hoje o Lula não tem tanta pressa. O governo Bolsonaro tinha pressa para aprovar coisas, ele perdia votos do próprio partido, porque ele estava em guerra com pessoas do partido, e aí ele era enfraquecido no Senado, porque no Senado ele teve menos sucesso do que na Câmara na época, a base dele, e aí que ele precisou se vender. Eu não gosto desse tipo de termo, porque é política, gente, são acordos, o Bolsonaro vai se vender, e o Lula vai se vender, e o Lira vai se vender. Se vender é modo de dizer. Assim, mas é isso, o Bolsonaro e o bolsonarismo precisou entrar nesse acordo com o Centrão para que o governo andasse numa época onde era necessário muita pressa. Então, aí tem a parte do imponderável, pandemia, e a parte onde o Bolsonaro foi pouquíssimo competente, que foi para manter a base que ele mesmo construiu.